Você lembra de quando teve que montar uma árvore genealógica na escola? Eu lembro. Quando eu era criança, não gostava desse exercício. Sentia que estava fazendo a tarefa de modo errado. Lembro da minha árvore ser pequena, com poucos galhos, principalmente se comparada à dos colegas, que conheciam os avós, os bisavós. Minha família sempre pareceu começar e terminar ali, nos meus avós maternos. A outra metade, um borrão. Anos se passaram, e aquela menina do primário jamais imaginaria que estaria agora tentando completar esse exercício. Oi, eu sou Ana Carolina Ferreira e você está ouvindo DNA Ancestral, um podcast narrativo sobre nomes, identidades e raízes que o Brasil insiste em esquecer. Episódio 2: Heranças borradas. Durante o período colonial no Brasil, milhões de pessoas foram arrancadas do continente africano, sofrendo a perda da liberdade, o rompimento brutal dos laços familiares e a violenta negação de suas identidades. E mesmo após a abolição, em 1888, o país investiu em silenciar esse passado. Um silêncio que ainda ecoa hoje. A escravização deixou marcas profundas, nos nomes, nos registros apagados, nas histórias interrompidas. É como se muitos de nós ainda estivéssemos diante daquela mesma árvore do colégio, incompleta, cheia de espaços em branco, mas resistindo em pé. Neste episódio, vamos mergulhar no seguinte questionamento: como essa falta afeta quem nós somos? Eu comecei essa busca pela história da minha família, olhando primeiro para o meu nome, Ana Carolina Ferreira do Rosário. O que esse nome diz sobre quem eu sou? E o que não diz? Depois de algumas pesquisas sobre significados de nomes no celular, o algoritmo das redes sociais passou a me recomendar vídeos nessa temática. Um deles me chamou mais a atenção. Por que tantos brasileiros têm um sobrenome Santos, Silva ou Souza? Meu nome é Aide Souza Santos e estou numa jornada para descobrir as minhas origens. Descobri que Aide, jovem negro de 28 anos, é influenciador nas redes sociais. Nasceu no Maranhão, em São Luís, mas mora em Berlim, na Alemanha. Assistiu uma série de vídeos publicados que ele chama de #MinhasOrigens, onde compartilha muitas informações sobre a busca pelos antepassados. Apresentei o tema da minha pesquisa e ele logo se animou para uma conversa. Conversamos por chamada de vídeo, na manhã de uma quarta-feira. Para ele, era tarde, lá em Berlim. Parece que essa sensação de ter uma história incompleta não é só minha. E às vezes é preciso sair do Brasil para entender o tamanho desse vazio. Foi o que aconteceu com o Aide. Me senti ainda mais brasileiro estando fora do Brasil. Toda vez que Aide se apresentava, as pessoas perguntavam a ele: Tu tem descendência de onde? E eu sempre falava, eu não sei, sou brasileiro. O brasileiro não sabe descendência. Eu e Aide estamos num processo de busca parecido. Mas a experiência dele no exterior me deixou curiosa. Aqui, no Brasil, é mais comum encontrar pares que não sabem de onde são seus antepassados. Mas, para Aide, que encontrava pessoas de outras nacionalidades com acesso mais fácil às suas árvores genealógicas, existia um contraste muito grande. Eu tenho um amigo turco que me explicou que se ele quisesse montar a árvore genealógica dele de 10 gerações, ele ia na prefeitura da cidade dele e pegava. Já imaginou algo assim na sua cidade? E aí é uma coisa muito oficial do país. Também é o que acontece com países muito antigos. Você tem documentação de muitas gerações, de muitos séculos preservada. Os italianos sabem exatamente de que cidade vieram os avós. Os alemães têm muita facilidade para encontrar registros de 200 anos atrás, 300 anos atrás, porque são países que conservaram sua história e que têm museus, têm arquivos que conservam isso. Quando a gente desce para a América Latina, é muito mais complicado. A questão no Brasil vai muito além de uma falta de documentação. Durante o processo de pesquisa para este podcast, me deparei com uma palavra que parece difícil, mas tem tudo a ver com o assunto: antroponímia. Então, o antropônimo vem do grego anthropos,
que significa homem, mais ônoma do grego, que significa nome. Então é nome de homem, ou seja, nome de pessoa. A voz que você ouve é a de Juliana Soledade, de 51 anos. Juliana é uma mulher branca, professora da Universidade Federal da Bahia. Desde 2007, estuda os nomes próprios de pessoa, como o meu e o seu. Essa área do pensamento filosófico, né, e depois da linguística, ela se insere numa área maior que é a da onomástica, que é o estudo dos nomes próprios. Você tem vários tipos de nome próprio, né, sendo que os principais são os topônimos, que são nomes de lugar, e os antropônimos, que são os nomes de pessoa. Você pode até se perguntar, mas será que há tanto que estudar sobre os nomes assim? Eu até poderia me debruçar para te responder, mas não chegaria à altura da resposta da professora. A antroponímia, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento de um povo, da história de um povo, de uma sociedade, da construção identitária de uma nação. Porque quando você escolhe um nome para um filho, essa escolha é atravessada de todos os valores que você carrega dentro de si. Quando você olha como essas escolhas são estruturadas coletivamente, isso diz muito do que somos e de como fomos construídos historicamente. Uma fonte inesgotável de conhecimento de um povo. Me pergunto o tanto que poderíamos estudar se soubéssemos que nomes e tradições desembarcaram no Brasil há séculos atrás. Quais histórias eles traziam? O que significavam? A escolha de um nome requer a negação de muitos outros. Todas as escolhas que fazemos, seja de forma consciente ou não, são atravessadas por valores religiosos, morais, costumes, culturas. É por isso que o influenciador Aide se apresenta dessa maneira, apenas como Aide. A família da minha mãe é a família Chaves, a família do meu pai é a família Oliveira e eu sou Souza Santos. Isso aconteceu porque Souza e Santos não vêm de uma conexão direta com as linhagens familiares. Santos vem do avô paterno, um homem que nunca assumiu o filho e que Aide não conhece pessoalmente. Essa falta de vínculo é agravada por um histórico de abandono paterno em gerações anteriores na família de Aide, onde o pai de sua avó e o pai de sua bisavó também não as assumiram. Por conta dessa questão familiar, Aide não costuma usar seus sobrenomes. Não é meu parente, não é meu parente de sangue, não é meu parente de criação, ele só é meu sobrenome. Já Souza vem da sua mãe, mas também por um caminho indireto. A mãe de Aide foi adotada pelos tios, então o sobrenome que ele herdou não é o da sua linhagem biológica direta. Eu não tenho um apreço pelo meu sobrenome, eu uso Aide porque eu acho muito mais forte, é o meu nome também, mas não sinto isso. Nossos nomes, os nomes da população negra brasileira, não nos respondem de onde viemos, e muitas vezes reflete o lado do colonizador. Meu último sobrenome é Rosário, de origem religiosa, em referência à Nossa Senhora do Rosário. Mas será que os meus ancestrais africanos seguiam essa fé? Segundo a professora Juliana, a escravização trouxe para o Brasil um número muito significativo, cerca de 5 milhões, de pessoas escravizadas ao longo dos 3 séculos, basicamente, né, em que a escravidão ficou sendo legítima. E a gente vai ter, nesse processo, desde o início do processo, um desinteresse em saber a identidade das pessoas escravizadas. Ao serem capturadas, as pessoas africanas eram tratadas como mercadorias e numeradas em lotes. A partir da igreja, sofriam a imposição do batismo, no qual recebiam só um primeiro nome, de origem luso-judaico-cristã. Luso porque eram nomes portugueses, que já tinham uma mistura de influências anteriores, e judaico-cristã por conta dos nomes bíblicos, como José ou Maria. A pesquisadora Juliana Soledade diz que era uma objetificação total e um desinteresse absoluto de saber quem eram aquelas pessoas. Toda a documentação ela passou exclusivamente pela mão de brancos. Os traficantes, os compradores, os comerciantes e os proprietários. E também os governadores, depois a igreja, tudo isso branca. A branquitude, né, que se instaura no poder no Brasil.
A branquitude, como falamos no primeiro episódio, é essa posição social de privilégio, baseada na hierarquia em relação a outras raças. A prática da escravização, ela tinha por regra separar pessoas que fossem da mesma língua, porque se não fala a mesma língua, não tem como se organizar para resistir. Então, isso significava separar famílias, separar pessoas da mesma nação, da mesma cidade. Então, a separação era fundamental. E essa separação vem acompanhada dessa subjugação da identidade do sujeito. Ele vai sendo obrigado a perder a sua identidade. Então, o primeiro momento é o apagamento absoluto dos nomes. No pós-abolição, ocorreram as políticas de embranquecimento do final do século XIX e início do XX, que incentivaram a imigração europeia. Esse processo teve um impacto profundo no conjunto de nomes do país, por conta da chegada massiva desses imigrantes, que introduziu uma vasta gama de nomes, até então desconhecidos ou raros. Nesse contexto, Juliana conta que aconteceu uma revolução antroponímica. Do meu ponto de vista, esse momento cria uma ruptura bastante interessante. No pós-abolição, Juliana destaca como eram as práticas de nomeação para 2 grupos da população brasileira. A elite brasileira já inseria na antroponímia brasileira nomes de origem francesa. Tipo Coleta, bisavó da Juliana, que nasceu em 1903. Eu achava o absurdo o nome dela ser coleta, porque coleta para mim era o substantivo deverbal do verbo coletar, né? A coleta de alimentos, a coleta de lixo. Eu falava, meu Deus, como é que alguém se chama coleta? Foi só estudando depois que eu vim entender que o nome dela era Colette, do francês, que foi adaptado ao português, assim como Juliette virou Julieta. Mas, ao mesmo tempo, a partir de 1925, acontecia outro movimento. No mesmo momento em que você abre o cartório para a escolha do indivíduo, o indivíduo já não está mais sob a pressão do padre, chegam outras pessoas, outros indivíduos de outros lugares do mundo com nomes mais diversos possíveis. E aí eu me pergunto, é nesse momento que começam a surgir nomes criados no Brasil. Você deve se perguntar o que seria um nome criado aqui. Seriam nomes como Vandernilton, Josiclei, Marivaldo. Quando Juliana me contou sobre essa revolução, me peguei pensando em todas as pessoas que conheço com nomes assim. Meus próprios avós maternos, Joracilda e Florismundo, podem entrar nessa lista. Mas também percebi que hoje vejo somente pessoas mais velhas das gerações dos meus avós com esses nomes. E para isso, existe uma razão. Desapropriado de seus nomes, como nós vimos no início da nossa história aqui, a população afrodescendente não quer legitimar o nome branco. Eu quero dar um nome único para o meu filho, um nome que seja da minha tradição e não da tradição do branco. Mas eu não sei qual é o nome da minha ancestralidade. Eu não tenho como buscar. Mas eu posso criar, porque olha quantos nomes existem. Aqueles franceses têm aqueles nomes, aqueles italianos têm aqueles nomes, aqueles japoneses têm aqueles nomes diferentes. E aí começam as criações tipicamente brasileiras. E essas criações, elas se estendem de forma muito abundante até a década de 60, 70. Depois disso, há um declínio e até hoje esses nomes, eles têm um estigma, se você analisar bem, né? Eles são classificados como nomes de pobre. Se você fizer uma pesquisa sobre lista de sugestões de nomes, você não vai encontrar nessa lista de sugestões de nome Josivânia, Mariclei, Rosival, Marinal, não tá. Não, esses nomes não estão sugeridos. Por que eles não estão sugeridos? Porque eles foram apagados novamente. Você está entendendo? O apagamento que foi feito lá no início está sendo feito novamente. Quando os povos africanos foram escravizados, perderam seus nomes. Esse fato histórico foi o que me guiou a produzir esse trabalho, para buscar entender como essa ausência causa uma memória genealógica mais curta e uma desconexão com nossos ancestrais. Afeta como nos enxergamos e construímos nossa identidade no Brasil. Mas até essa entrevista com a professora Juliana, eu não tinha reparado como isso aconteceu mais de uma vez.
em épocas tão recentes. A população preta e pobre criou nomes únicos, nomes verdadeiramente brasileiros. E mais uma vez, sofreram e ainda sofrem com o apagamento. Como resultado desses processos históricos, mesmo criando novos nomes, pessoas negras enfrentam uma dificuldade de montar árvores genealógicas. Por isso, ir atrás de informações não é tarefa fácil. Uma maneira de realizar essa busca é a partir de conversas com familiares. Já parou para pensar em quantas histórias e conhecimentos a pessoa mais velha da sua família carrega? No meu caso, é a minha avó materna, Joracilda, que tem 92 anos. Eu sei que a família morava no interior da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Tinha 11 irmãos e os pais cuidavam de uma fazenda, que era do patrão deles. Mas eles moravam lá. Somente os irmãos homens poderiam estudar. Ela ajudava com as tarefas de casa, destinadas às mulheres. Na adolescência, saiu de casa para trabalhar como empregada doméstica em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e passou a morar em São Gonçalo. Assim como eu, Aide conversou com a avó paterna, pessoa mais velha da família ainda em vida. Mas o que Aide não sabia era que as memórias que ela carregava guardavam um tesouro. E eu fui perguntando coisas sobre a história dela que eu percebi que ninguém nunca tinha perguntado pra ela. Que não é que não tinha informações sobre algumas coisas, é porque algumas coisas apenas não são discutidas. Aide descobriu que sua avó paterna tinha informações sobre seus trisavós que ninguém na família conhecia. E isso foi muito chocante, porque era uma informação que estava na minha frente o tempo todo, mas que ninguém nunca tinha se dado o trabalho de perguntar. Acho que é o que acontece com as famílias negras brasileiras, porque a gente não tem tradição. Um outro passo importante para Aide foi a busca pelo site Family Search. É uma plataforma gratuita e pública de pesquisa genealógica. Agora, já pensou em ir atrás da sua árvore genealógica e encontrar, por acaso, uma parte da sua família que vai até o século XIII? Parece roteiro de filme, mas foi exatamente o que aconteceu com Aide. Acidentalmente, encontrei a árvore genealógica completa de uma parte da minha família. Outra pessoa já tinha criado os perfis dos bisavós maternos de Aide na plataforma. Eu fui clicando e descobri gerações, e aí fui clicando, e não sei se você já usou o Family Search. Eu nunca tinha usado. Eu cheguei a, sei lá, 1.200, 1.100, que pra mim não fazia sentido. Mesmo sonhando em encontrar montar minha árvore genealógica, não era algo que eu acreditava que seria tão possível assim. A plataforma o conectou com a responsável por aquele feito, uma parente distante, do sul do Brasil, que ele nunca tinha ouvido falar. O bisavô dela era irmão do trisavô dele. Por mais de 30 anos, essa mulher se dedicou a pesquisar a história da família. Foi uma prova de que, às vezes, as raízes que procuramos estão apenas esperando que alguém, em algum lugar, decida começar a cavar. Ao final da nossa conversa, Aide me perguntou: até onde você conseguiu chegar no Family Search? Mas eu não tinha usado a ferramenta ainda. Então me cadastrei no site e comecei a criar perfis com os nomes que já sabia. Não cheguei ao século XIII como Aide, mas a partir dessa pesquisa descobri 3 tataravós. Algo inédito, já que ninguém mais da minha família tinha essa informação. Provavelmente nasceram entre 1850 e 1880. Elas se chamavam Maria da Conceição Silva, Luísa Maria da Conceição e Maria Leonides da Silva. Quantas Marias! Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Outro dado importante que percebi é que boa parte das mulheres da minha família trabalhou como doméstica. Considero essa uma herança colonial, já que desde a escravidão, mulheres negras foram destinadas a servir dentro das casas grandes. Também é curioso ter a impressão desde criança que sua família é pequena, por conta do número de pessoas que você de fato convive. Mas minha avó teve 11 irmãos, meu avô 6. Quantos primos não tenho espalhados por aí? Pesquise a sua árvore genealógica, quem sabe você não é um deles. Infelizmente, mesmo passando mais algumas horas no Family Search, não consegui novas informações além dos nomes das minhas tataravós. Encontrar os nomes delas ali foi emocionante, mas a alegria logo deu lugar à frustração. Mais uma vez, um muro. O que aconteceu antes delas? E quem eram? Onde viveram? Crescer com essa ausência, com essa história borrada, deixa marcas. Para entender como essa lacuna funciona como uma violência e afeta a maneira como nos vemos no mundo,
Eu conversei com Karen Juliana da Silva, graduada e mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná. É uma violência naturalizada, né? Ela é uma violência simbólica que acaba também sendo uma violência psicológica, porque é a partir desses símbolos que a gente vai se reconhecer, né, enquanto pessoa e vai se orientar, né, para montar ali uma ideia, né, do passado das nossas gerações, né, de onde a gente vem. E sem dúvidas, assim, essa dificuldade até com fontes históricas, né, muitas vezes, né, a que a nossa família foi relegada, ela coloca uma barreira de a partir dali a gente não existe mais, ou só existe como esses escravizados e escravizadas. E essa barreira, essa ideia distorcida de que nossa história começa na escravidão, é plantada muito cedo. Começa lá na escola, lá na época de quando eu tinha de fazer a minha árvore familiar. A escolarização formal, que não aplica direito à Lei 10.639, essa é a lei de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas do Brasil. Também somos descendentes de pessoas que criaram várias referências para ciências modernas, né? De vários reinos de reis e rainhas, né? Que tinham seus sistemas de saberes e de valores civilizatórios, e nós também herdamos essa riqueza. Durante a pesquisa desse trabalho, li o livro Tornar-se Negro, da escritora Neuza Santos Souza. A psicanalista Neuza afirma que o negro que se empenha na conquista da ascensão social paga o preço do massacre mais ou menos dramático de sua identidade. Sabe o que isso significa? Neuza Santos está dizendo que numa sociedade racista, muitas vezes a pessoa negra precisa abrir mão de parte da sua identidade, como cultura, jeito de falar, aparência e modos, para conseguir ser aceita socialmente e subir na vida. Isso exige um esforço mental. E segundo a psicóloga Karen, isso pode gerar um estresse muito grande, quadros de transtorno de ansiedade, de depressão e vários outros transtornos que têm a ver com essa dinâmica social, que é onde a gente se reconhece ou não se reconhece, é negado ou é pertencente, né? A mesma coisa aconteceu com os nomes no passado e ainda acontecem hoje. Porque para ser aceito na sociedade, o negro teve que abandonar ou ocultar sua herança africana. É uma grande falta de referência, né, histórica. Traduz, assim, esse período histórico, né, da colonização, que foi um período de violência que ainda repercute uma violência estrutural, uma violência psicológica, simbólica, né, em vários níveis da sociedade, que é a violência racial. Partindo do meu exemplo, né, se eu for por um ideário racista, as pessoas vão dizer que eu não tenho cara de psicóloga, porque elas vão esperar que eu esteja na base da pirâmide, como também traduz a estatística. Sim, as estatísticas ainda revelam que o espaço relegado à população negra é à margem da sociedade. Apesar de representarmos mais de 55% da população brasileira, dados do painel de cor ou raça no Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que no mercado de trabalho, as posições de gerência são 69% ocupadas por brancos. Pessoas brancas ganham cerca de 69% a mais do que pessoas negras. Em todos os níveis de estudo, pretos e pardos recebem menos. Querem sempre nos relegar às piores oportunidades de trabalho, às piores posições sociais, no caso, né? E isso, quando a gente vai se desenvolvendo ao longo da vida, a gente não vai enxergando referências positivas de ser uma pessoa adulta, a gente não vai enxergar um envelhecimento positivo para a gente, né, com acesso à saúde, acesso a direitos básicos. Então, isso vai criando na gente um pessimismo e uma ideia também de que a gente é inadequada, que a nossa aparência é inadequada, que a nossa forma de se expressar é inadequada, que os nossos gostos. Então, vão dizer pra gente que a gente não pertence, a gente pode criar uma sensação de não pertencimento, né? E uma solidão também, por acreditar que só esse padrão branco ou eurocentrado, que não é um padrão que se parece conosco, fenotipicamente pelo menos, né? É o único padrão e que se eu não me encaixo nisso, eu vou estar constantemente tendo que me corrigir, tendo que ficar me vigiando, né, no processo de policiamento. A psicóloga Karen reforça que é preciso romper com a ideia de que as pessoas escravizadas apenas aceitavam sua condição e que somente faziam o trabalho braçal. Elas eram pessoas extremamente criativas e autodidatas que também já herdaram saberes e conteúdos profissionais
desses africanos e africanas que nas suas terras e comunidades também exerciam profissões de professoras, filósofos, engenheiras, que também tinham essa atividade. Então, esse tipo de conhecimento, ele estava latente dentro da colonização o tempo todo e disputando vida e tentando, né, movimentos por liberdade. Então, quando a gente não tem acesso a esses conteúdos históricos, a gente acaba se generalizando nessa ideia racista de que a gente é descendente de pessoas coitadas, muito fragilizadas, que a gente não tem potência. Muitas heranças atravessaram o Atlântico no passado e perduram no Brasil até os dias de hoje. Mas o que fazer quando não temos acesso a essa ancestralidade de forma consciente? E a partir da coletividade política, né, que é um posicionamento político, a gente romper com esses ideários racistas, que a gente vai buscar ali novas referências, conhecimentos, a gente vai se resgatar, como diz aquele Adinkra, o Sankofa, né, que significa volte e pegue. Então, a saúde mental para nós é um movimento constante de voltar para o nosso passado para a gente se resgatar. Volte e pegue. Você já ouviu falar em Adinkras? Durante a minha formação em jornalismo na Universidade Federal Fluminense, participei de uma disciplina chamada Comunicação e Relações Étnico-Raciais. Numa das aulas, conheci o Adinkra Sankofa, e ele é um dos motivos para eu seguir em frente na jornada de buscar minha árvore genealógica. Adinkras são símbolos gráficos de origem Akan, um conjunto de povos da África Ocidental. Esses símbolos transmitem ideias filosóficas, valores tradicionais, códigos de conduta, e um deles é o Sankofa. Na casa que minha mãe construiu e na qual eu nasci e cresci, ele estava lá. Na porta de ferro se repete um símbolo que pareciam corações, mas as pontas formam um redemoinho. Você provavelmente já viu essa imagem, porque esses desenhos estão muito presentes na arquitetura brasileira. Uma outra versão dele é um pássaro com a cabeça virada para trás, que voa para frente carregando um ovo em seu bico. Não é só um desenho. Sankofa representa a importância de olhar para o passado para aprender e construir um futuro melhor. E isso acontece dentro do diálogo com as nossas próprias familiares e familiares, né, resgatando, às vezes está numa foto, né, às vezes está numa história que foi contada para tua avó, tua tataravó, às vezes está ali dentro da família ampliada, da família estendida, que tinha agregados que a gente tem contato, e muitas vezes também vai estar dentro dos movimentos negros da tua cidade, né, do teu estado, que vai estar contando a história daqueles territórios. Então a gente está sempre se voltando para fora para poder resgatar o que está dentro. Neste episódio, você ouviu sobre como a ausência de nomes africanos e a imposição de uma nova identidade deixaram marcas profundas, criando verdadeiras heranças borradas. A dificuldade de montar uma árvore genealógica, que eu senti lá na escola e sinto até hoje, é a mesma que a Ide e tantos outros brasileiros enfrentam. Essa busca por quem somos, por mais difícil que seja, nos impulsiona. Ela nos obriga a olhar para trás, para as lacunas e silêncios, para entender o presente. Mas e depois? Depois de encarar esse passado doloroso, o que a gente faz com ele? No próximo episódio de DNA Ancestral, a gente vai conhecer iniciativas que fazem exatamente isso. Eu sou Ana Carolina Ferreira e te espero no próximo episódio. DNA Ancestral. Num trecho deste episódio, você ouviu a música Maria Maria Acústico, composta por Fernando Brant e Milton Nascimento, na interpretação de Milton Nascimento. Todas as trilhas e recursos sonoros que você ouviu foram retiradas da plataforma YouTube. Roteiro, locução, produção e edição, Ana Carolina Ferreira. Gravação, Felipe Vilarinho. Vinhetagem, Ana Carolina Ferreira e Felipe Vilarinho. Orientação, professora Ellen Brito. Este podcast é um trabalho de conclusão do curso de jornalismo, orientado pela professora Ellen Brito, no segundo semestre de 2025 da Universidade Federal Fluminense.